Olha, estabilidade da gestante. Esse é um assunto que sempre gera dúvida, né? Muita gente se pergunta: isso é um benefício que a empresa dá? É tipo um privilégio? Mas a verdade é que a proteção é muito mais profunda do que parece. Então vamos juntos desvendar de uma vez por todas como essa lei funciona na prática. E para a gente começar a entender tudo, tem uma pergunta que é a chave de ouro. A lei está ali para proteger a mãe ou para proteger o bebê? Pode parecer uma pergunta simples, mas a resposta revela o verdadeiro propósito, a verdadeira força dessa garantia. É isso que a gente vai descobrir agora. Então, o nosso caminho aqui vai ser bem direto, tá? Primeiro, vamos ver por que isso é um direito e não um privilégio. Depois, quando é que essa estabilidade começa de verdade? Por quanto tempo ela dura? E o que acontece se rolar uma demissão? E para fechar, a gente vai entender o porquê de tudo isso ser tão, mas tão fundamental. Certo. Vamos começar então pelo ponto que eu acho que é o mais importante de todos. É super comum a gente ouvir por aí que a estabilidade é tipo um benefício da empresa, né? Mas olha, a realidade é bem diferente. Então, a primeira coisa é: esquece essa ideia de favor, de privilégio. Tira isso da cabeça. A estabilidade da gestante é um direito fundamental, que está lá cravado na nossa Constituição Federal. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que essa é uma das garantias mais fortes que a gente tem na nossa legislação. Ela não está aí por acaso. Foi criada para proteger tanto a mãe quanto a criança. Traduzindo isso para o juridiquês, o que a estabilidade faz é proibir a demissão arbitrária, aquela sem um motivo muito grave. A base para isso está lá no artigo 10 do ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. É um nome comprido, eu sei, mas o importante é saber que isso faz parte da nossa Constituição, ou seja, isso mostra o peso, a seriedade dessa proteção. O objetivo é claro: garantir segurança no momento de total vulnerabilidade. Ok, então já entendemos que é um direito sério, constitucional, certo? Mas aí vem aquela pergunta de US$ 1 milhão a que todo mundo faz. Tá, mas quando? Exatamente quando essa proteção começa a valer? Vamos resolver essa dúvida agora. E aqui que mora uma das maiores confusões sobre esse assunto, pode apostar. A crença comum, o que quase todo mundo pensa, é que a proteção só começa a valer depois que a funcionária avisa a empresa. Faz sentido, né? Só que não. A realidade jurídica é completamente diferente. O direito à estabilidade nasce no exato momento da concepção. Isso mesmo, da concepção. Não importa se a mãe já sabe, se o chefe já sabe, não importa. E para não ficar nenhuma ponta solta, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, bateu o martelo sobre isso. Eles criaram o que a gente chama de súmula, que é tipo um resumo oficial de como a lei deve ser entendida. E o que essa súmula diz é poderoso. Olha só. O fato do chefe não saber da gravidez não tira o direito da funcionária. Ponto. Se ela for demitida sem o empregador saber e depois descobre que estava grávida na época, o direito continua valendo. Por quê? Porque o foco principal da proteção não é a relação de trabalho, é a vida que está sendo gerada. Beleza, então a gente já sabe quando a estabilidade começa. As próximas perguntas que vêm na cabeça são bem lógicas, né? Ok, mas isso dura por quanto tempo? E a outra, será que essa regra vale para todo e qualquer tipo de contrato de trabalho? O período de proteção é bem longo e é super bem definido. Pensa na linha do tempo. Começa lá na concepção, como a gente viu. Atravessa os 9 meses da gestação, passa pelo parto e ainda continua por mais 5 meses depois que o bebê nasce. É um tempo bem considerável, né? E foi pensado justamente para isso, dar segurança tanto financeira quanto emocional para a mãe e para o bebê naqueles primeiros meses que são, sem dúvida, os mais cruciais. E agora, vamos quebrar mais um mito. Muita gente acha que essa estabilidade só vale para quem tem aquele contrato de trabalho padrão por tempo indeterminado. Mas não é bem assim. A proteção vale para todos os tipos de contrato. Contrato de experiência? Vale. Contrato com prazo determinado, tipo temporário? Vale também. Até para cargo em comissão, aquele de confiança? Sim, vale. A lógica por trás disso é simples e forte. A proteção à maternidade é tão importante que ela passa por cima do tipo de contrato que foi assinado. Bom, até aqui a regra está bem clara. A funcionária grávida não pode ser demitida sem um motivo justo. Mas a gente sabe que na prática, às vezes, a regra é quebrada. E aí? O que acontece se uma empresa demitir uma gestante mesmo assim? Quais são as consequências disso na justiça? Olha, a porta para demitir uma funcionária com estabilidade é muito, mas muito estreita. Só existe uma única possibilidade: a demissão por justa causa. E isso não é qualquer coisinha, não. Significa que a funcionária cometeu uma falta muito grave, daquelas listadas lá no artigo 482 da CLT, e a empresa tem que provar, sem sombra de dúvida, que essa falta aconteceu.
Qualquer demissão fora disso, durante o período de estabilidade, é simplesmente ilegal. E as consequências de uma demissão ilegal são bem diretas e bem pesadas. Vamos por passos. Primeiro passo: a justiça considera essa demissão nula. É como se ela nunca tivesse existido, ela é apagada. Passo 2: por causa disso, a funcionária tem o direito de ser reintegrada, ou seja, ela tem o direito de voltar para o seu emprego nas mesmas condições. E o terceiro passo: se por algum motivo essa volta não for mais viável, aí a empresa é obrigada a pagar uma indenização. E essa indenização cobre todos os salários e direitos do período inteiro da estabilidade. Bom, a gente já passou por toda a parte mais técnica, né? O como funciona, os prazos, as regras. Mas agora é fundamental a gente parar um pouco para entender o porquê disso tudo. Por que a nossa Constituição se preocupou em criar um direito tão forte como esse? E para a gente entender de verdade a importância dessa proteção, tem um ponto que não pode ter confusão. Estabilidade e licença maternidade não são a mesma coisa, tá? Vamos lá. A estabilidade, que é o nosso papo aqui, garante o emprego, é a segurança de não ser mandado embora. Já a licença maternidade garante o afastamento do trabalho com salário para poder cuidar do bebê. Percebe? São duas coisas diferentes, mas que se completam, se somam para proteger a mãe e a criança. No fim das contas, a estabilidade da gestante é um espelho dos valores mais importantes que a gente tem como sociedade. Ela é uma proteção direta à dignidade da pessoa humana, à maternidade, à infância. Ela reforça o valor social do trabalho. Quando a lei garante essa segurança econômica e emocional, ela está, na verdade, ajudando a criar um ambiente muito mais seguro e saudável para uma nova vida começar. Ou seja, essa garantia vai muito, mas muito além de uma simples cláusula num contrato de trabalho. É um verdadeiro investimento social. E isso nos leva a uma reflexão final. Como é que a proteção à maternidade no ambiente de trabalho acaba fortalecendo a sociedade inteira? É uma boa pergunta para a gente continuar pensando, não é mesmo?